magnética. E hoje nós vamos dar fim a esse conteúdo aí do módulo de ressonância. Eu vou mostrar para vocês hoje alguns exames relacionados à região do esqueleto apendicular, que é a parte do esqueleto que é anexo à parte central do esqueleto do tronco, que são os membros superiores e membros inferiores. Então eu vou mostrar para vocês aí alguns exames mais feitos, mais realizados da parte apendicular do esqueleto, tá bom? Vamos lá. Deixa eu avançar aqui a aula. Essa é a aula que teve semana passada. E hoje vamos aí iniciar com a parte superior, do membros superiores do esqueleto apendicular. Então, eu trouxe para vocês aí a ressonância do ombro. O que esse exame é indicado? Quando que o paciente vai lá realizar esse exame? Avaliar artrite, processo inflamatório infeccioso da articulação ali, das articulações, da crânio-clavicular, glenohumeral, então toda essa região aí de processo inflamatório, né, de pesquisa. Tumor e capsulite adesiva também são bem indicados. Bursite é muito indicada a ressonância. Nós temos muito caso de bursite aí, no qual os médicos encaminham para ressonância para estar averiguando, né, se essa cartilagem aí, se essa articulaçãozinha ela tá ali inflamada, né? Tendinite, lesões de labrum glenoidal, que pertence à parte da glenoide, onde encaixa a cabeça do húmero, né, do braço. Então, toda essa região ali de articulações que compõem o ombro, a crânio-clavicular, glenohumeral, é recomendado a ressonância de ombro para visualizar as partes moles e articulações e tendões, que é o objetivo de exames de ressonância magnética, analisar todas essas partes aí. Então aqui, ó, observando aí na imagem, nós temos a primeira imagem, né, que é para a gente posicionar o localizador. Aqui no localizador, relacionado a articulações, nós temos sempre que acompanhar o ângulo da estrutura, tá vendo? Ó? Que o ombro está direcionado assim longitudinal, meio axial, meio obliquado, né? Então, a gente localizador, de demarca o início e o fim do corte, acompanhando sempre o ângulo. Igual aqui, nessa imagem aqui, coronal. Tá vendo? Ó? Coronal não, sagital. Aí o localizador também, ó, envolvendo toda a área aqui. A gente abre muito, né? Abre quando for uma área sagital, a gente costuma abrir bem o localizador para estar iniciando e dando fim ao corte. E aqui nós temos na área axial, ó, tá vendo? Acompanhando também, ó, o ombro aqui. Então, a primeira imagem nós temos essa aqui, e assim posicionamos o localizador para início e fim do corte nos 3 planos. Sempre é nos três planos. E aí, após localizar e começar a sequência de pulsos sobre a região, nós temos essas imagens aqui, ó, nos 3 planos. Aqui nós temos uma imagem em ponderação T1, você pode ver, ó, temos uma imagem bem acinzentada, né? Líquor, você pode ver por aqui, ó, líquido sinovial, regiões musculoesqueléticas estão no aspecto cinza preto, aí você vê que já é uma ponderação em T1, diferente da T2, né, que é branco, o líquor fica branco. E aí, para esse exame, a gente utiliza a bobina de ombro, que é a de superfície, ó, conforme aqui na imagem, fica bem próximo à estrutura. Então, ela tem a função aí de emitir sinal em cima da estrutura, e aí a estrutura emite sinal, resposta, e aí o gantry, o gradiente, capta esses sinais. Então, essa bobina aqui ela tem a sua função de emitir sinal. Temos algumas bobinas que fazem emissão e captação de sinal. Então, o paciente entra em decúbito dorsal, supino, né, de barriga para cima, na mesa de exame. Ele vai entrar de cabeça, que é o ombro está mais próximo ali do gantry, né, você fica com o corpo mais para fora do que para dentro, entrando nessa posição crânio-podálico. Não esquecemos de oferecer o protetor auricular para esse paciente, orientar ele a não se mexer, a não mexer a estrutura, porque sabe que se mexer causa
artefatos de movimento. E uma coisa bem importante na ressonância de ombro. Palma da mão do ombro de interesse que vai ser examinado é de face para cima. Então a palma da mão é de face para cima, diferente do punho. O punho nós temos a mão aí pronada, de face para baixo. Aqui a mão tem que ficar supina, de face para cima. E aí usando a bobina de ombro nós temos essa imagem aqui nos 3 planos. Plano coronal, plano sagital e o plano axial. De cima para baixo, superior. Aqui sagital da direita para a esquerda, né? E aqui de frente para trás. Anterior para o posterior. Essa é a ressonância de ombro. Agora, ressonância de punho, também pertencente aos membros superiores do esqueleto apendicular. Então, a ressonância de punho ela é indicada para avaliação dos músculos ali, né, presentes, as cartilagens e tendões que temos muito nessa região, diferente do exame de mão e de dedo. Dentre as suas principais indicações estão as lesões ligamentares e ósseas e a artroplastia. Também trauma também a gente pode analisar, mas aí aqui a ressonância para o punho é mais analisando os tendões e os ligamentos que compõem ali a região do punho. Então a gente tem que saber a anatomia de todos esses exames para a gente definir o localizador de início e fim, para início e fim do corte, para a gente não deixar aí nenhuma estrutura faltando no estudo, né? Ou até não exceder desnecessariamente e gerar muitas imagens. Tá bom, gente? Então, o localizador aqui, ó, acima dos carpos, tá vendo aqui? E aqui abaixo da região distal do punho. Por que é a região distal? É a região que está afastada da raiz do corpo. Lembra que eu falei proximal e distal? Então, o punho ele é distal em relação ao cotovelo. Então, essa aqui é a região distal do punho. E aí, olhando para o punho, aliás, para o antebraço, nós temos na região próxima do cotovelo, a região proximal do antebraço, e meio do antebraço, a região mediana do antebraço, ou região média, e aqui a região dessa distância aqui, próxima ao punho, é a região distal do antebraço. Por isso que eu falo que aqui, essa ligação aqui do punho, essa articulação do punho, articula com a região distal do antebraço. E aí o localizador fica aqui embaixo, abaixo da região distal do antebraço, tá bom? E aí nós temos o localizador na imagem coronal e programamos também na visão sagital do punho. Então tá vendo? Acima dos carpos e abaixo aqui um pouco da região distal do antebraço. E aí nós posicionamos o localizador para início e fim do corte. Então, e aí, mesma coisa para o ombro. Nós utilizamos uma bobina de punho, que é de superfície, conforme vocês verem aqui na imagem. E aí, se vocês observarem, a mão ela está pronada, de face para baixo. A região palmar está virado para baixo. E aqui nós temos um suporte, ó, tá vendo? Para a região proximal do antebraço, cotovelo e o braço, para que o punho fique retinho, não tenha desvio no punho. E aí o paciente entra em posição decúbito dorsal. Se vocês observarem, a maioria dos exames, o paciente está em decúbito dorsal, supino na mesa. O que muda é se ele entra com o pé, feet first, conforme está aqui, ó, ou se ele entra com a cabeça, head first. Isso aí é muito ligado ao início e fim do corte. Se na hora do corte o paciente vai sair ou ele vai entrar para dentro do GAMP, do grande magneto. E aí não esquecemos também aqui de oferecer o protetor auricular para esse paciente. E aí aqui ó, também a palma da mão do ombro de interesse, né, do braço de interesse, de face para baixo. Tá bom? Então essa é a diferença do ombro para o punho. Ombro, face para cima, punho, face para baixo. Usamos a bobina de gradiente e nós temos essa imagem aqui em cima. Ó, nós temos uma imagem coronal em T1,
Aqui não, aqui a imagem ela tá em T2, tá vendo? Ó? Branco, ó, branco, branco. Ó. Aqui tem líquido, líquido, líquido. Tá branco. Se fosse em T1, estaria cinza, o preto. Só que ela está em ponderação T2. A gente consegue distinguir ponderação T1 e T2. E aqui também, ó o músculo aqui. Está em ponderação T2, ó, tudo branquinho. E aqui nós temos uma visão axial. Tá vendo? Os ossos do carpus aqui. O tecido musculoesquelético, ó. Tecidos mole, partes moles. Aqui também, ó, músculo esquelético, partes moles. E aí nós temos essa imagem coronal e axial. Tá bom, gente? Vamos passar para a próxima agora. Agora nós vamos descer os membros inferiores. A ressonância magnética de joelho, também muito pedida, para análise dos meniscos, ali, né? Cisto, tumor, análise do ligamento anterior, do ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, as cartilagens, tendões daqui, né? É muito indicado para isso. Então, as principais indicações para a ressonância magnética de joelho são as lesões ligamentares, rótulas e estiramentos e menisco. Secundários, as entorses. Outras indicações para esse exame são para diagnóstico de lesões osteocondrais, ou seja, tumores, osteonecrose também, dentro do osso, e condropatia patelar, uma patologia relacionada à patela. Artropatias inflamatórias, infecções e degenerativas são diagnosticadas no exame de ressonância magnética de joelho. Tá bom, gente? Então, uma coisa bem importante é vocês darem uma pesquisada em cada tipo de patologia, cada tipo de indicação clínica aqui. Para vocês irem já se familiarizando com patologia, com indicação clínica, com cada tipo de indicação aqui demonstrada. Tá bom? Então, as principais são essas aqui relacionadas ao joelho. Então, aqui, conforme vocês estão vendo, aqui em cima, nós temos a primeira imagem para posicionar o localizador, aqui, né, em amarelo. Nós temos aí as 3 visões. Alguns exames, nós não vamos programá-lo em 3 planos, axial, coronal e sagital, como o caso do punho. Já a maioria dos exames são programados em 3 planos, alguns não. Então aqui, ó, na posição no plano axial, plano coronal, plano axial. Então aqui no plano sagital, ó, nós aqui não estamos estudando muito a patela, tá vendo? Aqui é mais para ligamento, ó. O ligamento cruzado posterior e anterior. E aí no axial a gente só quer cortar essa região aqui. E aí no plano coronal nós vamos envolver toda a região do joelho, tanto aqui a parte distal do fêmur, quanto a parte proximal da tíbia e a fíbula aqui, que compõem a articulação do joelho. E aqui no plano axial, só essa região aqui, ó. Ou seja, nós não vamos estudar a patela, vamos estudar o joelho já e suas ligações e articulações. Então nós programamos nessa região de interesse. E aí nós vamos utilizar aqui a bobina, de superfície também, porém de joelho. E aqui nós estamos usando o tornozelo, mas seria uma bobina dessa aqui mais para cima no joelho, que ia ser usada também. Paciente, ó, como já falei, decúbito dorsal supino na mesa. Oferecemos protetor auricular sempre, a gente não pode esquecer disso. Então o paciente agora entra crânio, entra caldo cranial. Feet first, pés primeiro, porque o pé está mais próximo a ficar dentro do gantry, então precisa inserir o corpo todo. E aí, como já falei, bobina de joelho, de superfície. E aí nós começamos a sequência de pulso, ó, e vamos ter essa imagem aqui, tá vendo? A gente consegue analisar bem o tecido do menisco, das articulações, né? Ó, a gente consegue ver se há um desgaste, se há uma inflamação, se há um tumor, um extravasamento do líquido sinovial do menisco. Tá vendo? A visão coronal de frente. Nós conseguimos ver muito parte mole com alta definição. Por isso é recomendável. A gente consegue ver também dentro do osso se tiver algum tumor, algum osteocondroma. Tá vendo? Aqui na posição axial. Então fica bem definido esses exames
para análise de região músculo-esquelético. Esse é o exame de ombro. E agora vamos para o pé. Lembrando que o ombro, lembrando que o joelho aqui, agora nós estamos fazendo análise de exames dos membros inferiores, né, do esqueleto apendicular. Agora vamos para a ressonância magnética de pé. Ele também bem pedido, né? Aqui no pé nós temos vários tipos de exames relacionados ao pé. Nós podemos fazer análise do retropé, nós podemos fazer análise do médio pé, nós podemos fazer análise do antepé. Antepé é a parte da frente do pé, aqui, ó. As falanges aqui, nós analisamos as falanges com retropé. Médio pé, nós aí englobamos os tarsos e os metatarsos, a região medial do pé, falamos que é o médio pé. E o retropé, nós analisamos aqui o navicular, o calcâneo, que é a parte traseira, posterior do pé. Então é chamado de antepé. Então o pé ele é dividido em 3 partes: retropé, antepé, médio pé e retropé. O nome é bem sugestivo a região. Então, a ressonância magnética de pé é utilizada principalmente para avaliação dos tendões e suas bainhas, tendinocinusites, e lesões ligamentares, assim como o joelho e o punho, né? Essas últimas secundárias a entorses. Caso a gente realize entorse, então ele é muito indicado se tem alguma ali lesão nos tendões. Os estudos de fraturas, frequentemente por estresse, né? Lesões osteocondrais, osteonecrose e síndrome do túnel do tarso também são bem realizados nesses exames. Essa síndrome do túnel do tarso aí é uma compressão nos ligamentos, né? Tem algum osso ali fazendo uma pressão sobre o ligamento e está estressando esse ligamento. Assim que também acontece muito no punho, no túnel do carpo. Tumores ósseos de parte são igualmente identificados também no exame de ressonância de pé. Alterações de faces plantares, né, região plantar do pé, como espessamento, fascite, inflamação ali, ou nódulos, fibromatose plantar ou doenças de Lederhose. São estudadas também nesse exame de ressonância do pé. Nas dores do antepé, esses exames podem contribuir também identificando o neuroma de Morton e bursite nas regiões das articulações metatarsos falangianos, que é a região do antepé, que é aqui na frente. Então, gente, gravem muitos as indicações e as patologias que estão relacionadas a exames de ressonância. Isso é muito importante. Então, prestem atenção aí em cada, pelo menos uma ou outra, a gente tem que estar sempre ligando a que tipo de parte do corpo pertence no exame de ressonância magnética. E aqui nós temos aqui, para programar o exame posicional localizador, nós temos aqui uma visão coronal, não é axial, né? Que axial a gente vai ver o pé de cima, então ele vai vir cortando de cima para baixo. Temos a visão axial. Quando o pé vem cortando assim, ó, de frente para trás, nós temos uma visão coronal. Então vocês têm que ter esse feeling aí de entender e interpretar quando é coronal e quando é axial, quando é sagital. Em determinadas partes do corpo, a gente pensa que é axial, mas acabando é coronal. Aqui, ó, a gente está cortando o pé de frente, ó, vindo daqui para trás. Coronal. Se a gente fosse de cima para baixo, a gente ia fazer cortes axiais. E esse aqui, da direita para a esquerda, nós fazemos cortes sagitais. Então aqui nós temos uma visão coronal e uma visão sagital do pé. E aí, tá vendo que a gente tem que seguir a mesma orientação da estrutura. Ó, o localizador está aqui axial, em formato axial obliquado. Não está perpendicular, reto. Igual aqui, ó, na visão coronal, nós estamos respeitando o ângulo do pé e posicionando o localizador em cima para marcar o início e o fim do corte. E aí, nós usamos aqui, ó, a bobina para o pé, também vale para tornozelo, que é de superfície, pode usar de joelho, né? Então, o paciente em decúbito dorsal, supina na mesa, oferecemos protetor auricular, paciente ainda sentindo crânio, caldo cranial. Caldo cranial, quando fala caldo, pé primeiro, pé para cabeça, caldo cranial, pé cabeça.
Quando é crânio caudal, é cabeça, pé. Aí entra com a cabeça primeiro, então tem essa diferença também. Caldo cranial entra feet first, pés primeiro. Crânio caudal, head first, cabeça primeiro. O pé pode, entrando com o pé, o corpo não precisa entrar todo dentro do gantry, do grande magneto. E aí usamos a bobina de joelho, que equivale para pé também. Então aí nós temos aqui, ó, a imagem final em ressonância magnética, ó, no plano axial, tá vendo? De cima para baixo, no plano coronal, no plano sagital. Então nós temos essas 3 imagens aí. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui. Esses foram alguns exames que eu trouxe para vocês do esqueleto apendicular, dos membros superiores e inferiores mais realizados em ressonância magnética, né? Então, essa é a última aula, esse é o último conteúdo, e a gente vai ter aí a aula de revisão, que eu vou dar uma revisada com vocês sobre todo o conteúdo nos próximos vídeos, ainda na aula de hoje, para na próxima aula fazermos a avaliação final do módulo. Então vocês têm que focar muito no entendimento dos conceitos de ressonância magnética, como quem descobriu a ressonância magnética, no princípio físico de formação de imagem em ressonância magnética, como é formado, né, nos componentes que integram o equipamento, o exame de ressonância magnética, a segurança em ressonância magnética, né, procedimentos de segurança para proteger o paciente dos acidentes de ressonância magnética, meios de contrastes, exames contrastados em ressonância magnética e os exames propriamente ditos que são realizados no âmbito do método diagnóstico de imagem em ressonância. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui nesse conteúdo de aula e as próximas aulas serão aulas de revisão aí que também vai ser postada hoje. Então até a aula de revisão.